A história que vou contar agora começa com um rei que mergulhou nas trevas da maldade. Manassés, filho de Ezequias, não apenas desafiou as leis divinas, mas fez da sua vida um verdadeiro espetáculo de rebeldia. Imagine um governante que sacrificava seus próprios filhos em altares pagãos, que encheu Jerusalém de ídolos e se afastou completamente do Deus de seus antepassados. Mas o que acontece quando a escuridão se torna insuportável? Você já parou para pensar até onde alguém pode ir na busca por poder e controle? E o mais intrigante, será que é possível encontrar redenção após tanta destruição? Manassés enfrentou consequências que o levaram a um caminho inesperado. A trajetória dele é um retrato de como a queda pode ser profunda, mas a ascensão é ainda mais surpreendente. Prepare-se para uma reviravolta que vai desafiar tudo o que você pensa sobre perdão e transformação. Mantenha-se atento, porque a história de Manassés não é apenas sobre vingança. É sobre superação e a luta interna entre o bem e o mal. O que você faria com uma chance de redenção? Acompanhe-me e descubra. Quando penso no período em que Manassés governou Judá, não posso deixar de sentir uma certa perplexidade. O cenário era marcado por uma instabilidade política intensa, com os reinos vizinhos constantemente em conflito e alianças sendo forjadas e desfeitas a todo momento. Judá, embora tivesse uma história rica, enfrentava a pressão das potências circunvizinhas, como a Assíria, que estava em ascensão. As influências culturais e religiosas estavam em ebulição, e isso não passava despercebido por Manassés, que subiu ao trono em um momento crítico. A sociedade judaica, por sua vez, estava dividida entre os que ainda adoravam ao Deus de Israel e os que se deixavam seduzir pelas práticas de povos vizinhos. A idolatria não era apenas uma questão de fé, mas uma forma de sobrevivência em um mundo que parecia cada vez mais hostil. O jovem rei, por conta de sua posição e da pressão social, encontrou-se em um dilema que muitos líderes enfrentam: seguir a tradição ou se adaptar aos novos tempos. Esse contexto histórico moldou suas decisões e, por consequência, o futuro de Judá. É interessante observar como Manassés, mesmo sendo um rei, não estava imune às influências externas. Ele foi educado em um ambiente onde a idolatria estava se tornando comum, e isso acabou refletindo em suas políticas. O culto ao Deus de Israel, que já havia sido um pilar importante, começou a ser visto como antiquado por muitos. As inovações religiosas que ele trouxe foram, em parte, uma tentativa de modernizar Judá, mas também uma maneira de consolidar seu poder em meio a um reino dividido. A era de Manassés também foi marcada por uma complexidade social significativa. As classes mais altas estavam se distanciando da população comum, e a desigualdade estava crescendo. Essa situação gerou um ambiente propício para a desilusão e a revolta. Em vez de promover a unidade, suas ações apenas aprofundaram as divisões, tornando o reino cada vez mais vulnerável a invasões e conflitos internos. Essa falta de coesão social seria uma das consequências mais duradouras de seu reinado. Por fim, o contexto histórico em que Manassés reinou é um lembrete de que as decisões de um líder podem ter repercussões profundas e duradouras. Enquanto ele buscava agradar a todos e manter o poder, acabou se afastando do que poderia realmente trazer estabilidade e prosperidade ao seu povo. O reino de Judá estava em uma encruzilhada, e as escolhas de Manassés definiriam não apenas sua própria trajetória, mas a de toda uma nação. Quando olho para o reinado de Manassés, uma das primeiras coisas que me vem à mente é a forma como ele se entregou à idolatria. É impressionante pensar que um rei, que deveria ser um guia espiritual para seu povo, se tornou um dos maiores promotores de práticas malignas. Ele não apenas tolerou a idolatria, mas a incentivou de forma ativa, estabelecendo altares e templos para deuses pagãos. Isso não foi apenas uma questão religiosa, mas também uma manobra política para ganhar a aprovação de grupos influentes que estavam seduzidos por essas práticas. As ações de Manassés não se restringiram a simples cultos. Ele foi além, envolvendo-se em rituais que envolviam sacrifícios humanos, algo que a tradição hebraica via como abominável. O rei chegou a sacrificar seu próprio filho, uma ação que não só chocou o povo,
mas que também foi vista como uma traição ao Deus que havia prometido proteção e prosperidade ao seu povo. Esse tipo de comportamento gerou uma onda de desespero e confusão na sociedade, levando muitos a questionar sua fé e identidade. As práticas idólatras promovidas por Manassés tiveram um impacto devastador na vida espiritual do povo. A adoração a Baal e outras divindades pagãs não apenas diluiu a fé no Deus de Israel, mas também trouxe uma moralidade distorcida à sociedade. As pessoas começaram a ver a corrupção e a injustiça como normais, e isso alimentou um ciclo de desintegração social. As promessas de prosperidade que vinham da adoração a esses ídolos eram ilusórias, e a realidade era uma sociedade cada vez mais enfraquecida. A idolatria também teve consequências políticas. Com um rei que se afastava de seus princípios espirituais, Judá tornou-se vulnerável a ataques externos. Os inimigos perceberam a fraqueza interna e aproveitaram-se das divisões que surgiram. O reino, que poderia ter sido um bastião de fé e justiça, tornou-se um alvo fácil, e a proteção divina, que antes era uma garantia, começou a se dissipar. Isso ilustra como as questões espirituais e políticas estão interligadas de maneira intrínseca. A era de Manassés é um triste lembrete de como a liderança pode ser distorcida por interesses pessoais e pressões externas. O que ele fez não foi apenas uma traição a seu povo, mas também uma negação da história e das promessas feitas por Deus. O impacto de suas decisões reverberou por gerações, deixando uma marca indelével na história de Judá. As consequências das ações de Manassés foram profundas e devastadoras. Ao promover a idolatria de maneira tão radical, ele não apenas corrompeu a vida espiritual de Judá, mas também minou as bases sociais que sustentavam a sociedade. A moralidade deteriorada resultante de suas práticas levou a uma crescente desintegração social. As pessoas começaram a se afastar umas das outras, e a coesão que antes existia foi substituída por desconfiança e rivalidades. O impacto da maldade de Manassés se fez sentir em todos os níveis da sociedade. As injustiças se espalharam como uma praga, e a corrupção se tornou endêmica. Os pobres e vulneráveis foram particularmente afetados, uma vez que a idolatria frequentemente envolvia exploração e opressão. A justiça, que deveria ser uma prioridade para um rei, tornou-se uma lembrança distante, e muitos se sentiram abandonados. O resultado foi uma população desiludida e angustiada, que começou a perder a esperança em seu futuro. A desintegração espiritual foi igualmente alarmante. A adoração ao Deus de Israel, que outrora unia o povo, começou a ser vista como uma prática obsoleta. As tradições e ensinamentos que sustentavam a identidade hebraica foram se apagando, dando lugar a uma cultura de superficialidade e hedonismo. Essa mudança não foi apenas uma questão de fé, foi uma transformação que afetou a própria essência do que significava ser judeu naquele tempo. À medida que as consequências da maldade de Manassés se tornaram mais evidentes, a instabilidade política também aumentou. A falta de unidade e a desconfiança entre os cidadãos tornaram Judá vulnerável a invasões e conflitos internos. Os inimigos perceberam que o reino estava em frangalhos e começaram a atacar, aproveitando-se da fraqueza que havia sido criada por anos de práticas idólatras. Judá, que deveria ser um exemplo de fé e justiça, tornou-se um alvo fácil. O legado de Manassés, portanto, é uma lição sombria sobre o que acontece quando a liderança se desvia do caminho da justiça e da verdade. Suas escolhas não afetaram apenas sua própria vida, mas deixaram uma marca indelével na história de Judá, mostrando que as consequências da maldade podem se espalhar de maneiras que muitas vezes não conseguimos prever. É um lembrete de que cada decisão, por menor que pareça, pode ter repercussões que ecoam por gerações. O arrependimento de Manassés é uma das histórias mais intrigantes que conheço. É curioso pensar em como um rei que começou seu reinado mergulhado em práticas idólatras e em uma vida de maldade pode, em algum momento, encontrar um caminho de volta para a luz. A história nos diz que após ser capturado por inimigos e levado para a terra da Assíria, Manassés teve um encontro profundo e transformador. A sensação de impotência, de estar em um lugar distante e sem poder, provavelmente o fez refletir
sobre suas ações. É como se, em meio ao desespero, ele tivesse finalmente enxergado o que realmente importava. Naqueles momentos difíceis, Manassés clamou ao Senhor, buscando perdão e misericórdia. Imagine a cena. Um homem que antes havia praticado atrocidades se humilhando e pedindo ajuda. É essa vulnerabilidade que muitas vezes nos leva a um verdadeiro arrependimento. Ele percebeu que havia se afastado do caminho certo e, em sua dor, encontrou um desejo sincero de mudar. Não foi uma mudança de coração instantânea, mas um processo que exigiu reflexão e reconhecimento do que havia feito. Essa jornada de arrependimento é um testemunho poderoso de que, não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Esse processo de arrependimento não é só uma questão de palavras, é sobre transformação interna. Manassés não estava apenas pedindo perdão. Ele estava buscando uma nova direção para sua vida. E isso é algo que ressoa em qualquer um de nós, não é? Às vezes precisamos de um choque de realidade para perceber o quanto nos afastamos de nossos valores e crenças. O que começou como uma súplica desesperada se transformou em uma nova esperança. A história de Manassés nos ensina que o arrependimento genuíno pode abrir portas para um recomeço. Após esse clamor sincero, Manassés experimentou o perdão divino. Ele foi restaurado e, mais importante, teve a chance de voltar ao seu reino. Esse retorno não foi apenas físico, foi uma verdadeira ressurreição espiritual. A transformação que ocorreu em seu coração não poderia ser ignorada. Ele sabia que tinha uma segunda chance e que essa era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Essa é a beleza do arrependimento. Ele não apenas nos reconcilia com Deus, mas também nos dá a chance de reescrever nossa história. A partir desse momento, a vida de Manassés nunca mais seria a mesma. Ele estava determinado a não apenas mudar sua vida, mas também a influenciar seu povo. O que tornou sua jornada ainda mais fascinante foi o fato de que seu arrependimento não era algo isolado. Ele tinha o potencial de impactar toda uma nação, e assim, seu processo de arrependimento se tornou um testemunho de que, mesmo os mais perdidos, têm a capacidade de se redimir e de guiar outros pelo caminho da luz. Após seu arrependimento, Manassés se lançou em um esforço vigoroso para restaurar o culto ao Deus de Israel. Sua primeira ação foi eliminar os ídolos e altares que ele mesmo havia instituído, um ato simbólico de sua nova fé e compromisso. Imagine a cena. Ele, o mesmo rei que havia promovido a idolatria, agora desmantelando tudo o que representava sua antiga vida. Essa ação não foi apenas uma limpeza física, foi uma declaração de que ele estava pronto para fazer as pazes com o passado e seguir um novo caminho. A restauração do culto ao Senhor envolveu também a reparação do templo, um espaço sagrado que havia sido negligenciado durante seu reinado de maldade. Manassés entendeu que a adoração verdadeira não poderia prosperar em um lugar que estava em ruínas. Ele mobilizou recursos e pessoas para que as reformas fossem feitas. Essa determinação em restaurar o templo é um testemunho de sua mudança de coração. Ele não estava apenas interessado em mudar sua vida, mas também em guiar seu povo de volta ao verdadeiro Deus. Além de restaurar o templo, Manassés também buscou ensinar o povo sobre a adoração correta, promovendo práticas que estavam em sintonia com a lei de Moisés. Ele enviou mensageiros para instruir os moradores de Judá sobre a importância de se afastarem da idolatria e voltarem-se para o Senhor. Esse esforço coletivo de educação e reeducação espiritual foi crucial para a transformação da sociedade. Ele compreendeu que a verdadeira mudança não ocorreria apenas em nível individual, mas que era necessário um movimento coletivo em direção a Deus. As reformas de Manassés foram um exemplo notável de liderança. Ele não apenas pediu perdão, mas se comprometeu ativamente a restaurar o que havia sido perdido durante seu reinado. Essa disposição para agir é algo que muitos líderes carecem. A história de Manassés nos mostra que a verdadeira liderança vai além de palavras. Envolve ação e o desejo genuíno de ver mudanças duradouras. Ele se tornou um instrumento de restauração, mostrando que a transformação é possível, mesmo após os piores erros.
Com o passar do tempo, as reformas de Manassés começaram a dar frutos. O povo de Judá, que havia estado perdido na escuridão da idolatria, começou a encontrar esperança e renovação. A volta ao culto verdadeiro trouxe uma nova vida à nação. Manassés se tornou um símbolo de que, por mais difícil que seja o caminho do arrependimento, ele pode levar a uma restauração poderosa e duradoura. Através de suas ações, ele não só se redimiu, mas também guiou seu povo para um novo começo. O legado de Manassés é uma daquelas histórias que nos fazem parar e refletir sobre a profundidade da misericórdia e do perdão. Quando olhamos para a trajetória de sua vida, é difícil não se impressionar com a transição de um rei, que promoveu a idolatria e práticas abomináveis, para um homem que, em algum momento, se voltou para Deus. Sua história é um testemunho poderoso de que, independentemente do quão longe alguém possa ter ido, sempre existe a possibilidade de retorno. O impacto espiritual que sua conversão teve no povo hebreu é significativo, pois ele não apenas se arrependeu, mas fez esforços para restaurar o culto verdadeiro. Além disso, o arrependimento de Manassés não foi apenas uma mudança pessoal, teve repercussões para todo o reino de Judá. Após seu retorno a Deus, ele buscou reverter os danos que havia causado. A restauração do culto ao Senhor e a destruição dos altares idólatras são exemplos claros de sua determinação em corrigir os erros do passado. Essa mudança radical não apenas renovou a espiritualidade do povo, mas também trouxe esperança em um Deus que é capaz de perdoar até mesmo os piores pecados. O legado de Manassés, portanto, vai além de sua vida. É uma mensagem de que a redenção está sempre ao alcance da mão. Por outro lado, a história de Manassés também nos ensina sobre as consequências da maldade. Sua vida é um contraste entre a escuridão das suas escolhas e a luz que surge após seu arrependimento. O impacto espiritual que ele deixou não se limita apenas ao seu retorno, mas também ao fato de que muitos no povo aprenderam sobre a importância do arrependimento e da busca por uma vida em conformidade com os ensinamentos de Deus. Isso cria um legado que ressoa através das gerações, lembrando que todos nós somos suscetíveis a erros, mas que também somos capazes de mudança. O fato de Manassés ter se tornado um exemplo de redenção traz à tona a ideia de que o verdadeiro arrependimento é um caminho de transformação. Ele não apenas se voltou para Deus, mas também incentivou o povo a fazer o mesmo. Isso gerou um efeito cascata, onde a espiritualidade do povo começou a ser reavivada. Esse movimento de retorno à fé verdadeira é algo que reverbera até os dias de hoje, mostrando que o legado de Manassés vai além dos muros de Judá e se insere na história da busca pelo perdão divino. Por fim, o impacto espiritual de Manassés nos ensina sobre a natureza do amor de Deus e sua capacidade de perdoar. Sua história é um convite para todos nós refletirmos sobre nossas vidas, nossas escolhas e a possibilidade de mudança. A mensagem que fica é que, não importa quão longe tenhamos ido, sempre há uma porta aberta para o arrependimento e a reconciliação. O legado de Manassés é, portanto, um testemunho da esperança que todos podemos encontrar, independentemente de nosso passado. Ao compararmos Manassés com outros reis de Judá e Israel, fica evidente que sua experiência foi singular. Por exemplo, se olharmos para Ezequias, seu filho, notaremos que ele tomou um caminho diametralmente oposto, enquanto Manassés se deixou levar pela idolatria e práticas malignas. Ezequias se esforçou para restaurar o culto ao Senhor e remover os ídolos. Essa diferença nas escolhas de pai e filho não apenas reflete a dinâmica familiar, mas também as consequências das ações de Manassés em sua própria vida e no reino. Outro rei que podemos considerar é Acabe, rei de Israel, que também se destacou pela idolatria e pela maldade. Embora Acabe tenha feito muitos atos de maldade, sua história não nos oferece a mesma oportunidade de arrependimento que encontramos em Manassés. Enquanto Acabe foi levado a um fim trágico por suas ações, Manassés encontrou um caminho de volta à graça. Essa diferença destaca um aspecto importante: a possibilidade de redenção que, em muitos casos, é mais rara do que a maldade que permeia as histórias bíblicas. Ao observarmos a trajetória de outros reis como Josias, é interessante notar que
que ele foi influenciado pelas reformas de Manassés, mesmo que tardiamente. A transformação de Manassés após seu arrependimento deixou um impacto duradouro que, de alguma forma, preparou o terreno para que Josias pudesse implementar reformas ainda mais profundas em Judá. Essa conexão entre os reis mostra que as ações de Manassés, mesmo em sua fase mais sombria, acabaram por ter um papel crucial na história do reino. Em contraste, temos outros reis que, ao contrário de Manassés, permaneceram em seus caminhos malignos até o fim. A história de Manassés nos ensina que, mesmo aqueles que se afastaram de Deus, podem retornar e deixar um legado positivo. Isso contrasta fortemente com a história de reis que nunca se arrependeram, mostrando que o arrependimento é uma escolha que pode mudar não apenas a vida de uma pessoa, mas também a de um povo inteiro. Por fim, a comparação entre Manassés e outros reis nos revela a complexidade da natureza humana. Em última análise, cada um deles teve a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e as consequências de suas escolhas ressoam até hoje. A saga de Manassés, em sua maldade e subsequente arrependimento, serve como um lembrete de que, independentemente de nossas falhas, sempre existe a chance de reescrever nossa história. E aí, pessoal, chegamos ao clímax dessa incrível história de Manassés, um rei que, mesmo mergulhado na maldade, encontrou um caminho de redenção. Você já se perguntou o que realmente significa mudar? Manassés não apenas se tornou um exemplo de transformação, mas também nos ensina que nunca é tarde demais para buscar o perdão. Imagine a cena: um homem que por anos fez escolhas terríveis, mas ao clamar a Deus em sua angústia, encontrou graça. Isso não é poderoso? É uma mensagem que ressoa até hoje. O que você faria se estivesse no lugar dele? Acredito que muitos de nós já enfrentamos nossas próprias batalhas, não é mesmo? E aqui está o ponto. A história de Manassés nos lembra que a vingança pode vir de várias formas, e a mais poderosa delas é a mudança verdadeira. Então, como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Quais áreas precisamos transformar? Se você gostou dessa jornada pela história de Manassés, não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos juntos explorar mais histórias que nos inspiram a ser melhores. O que mais você gostaria de descobrir sobre personagens bíblicos? Fique ligado porque o próximo episódio promete.